O câncer adora um ambiente ácido. No vídeo anterior, uma renomada professora de saúde compartilhou 7 alimentos que formam alcalinos e que devemos consumir para manter o câncer afastado do nosso corpo. Neste vídeo, aprenderemos sobre 8 alimentos formadores de ácido que devemos evitar para criar um ambiente saudável que permita ao corpo se proteger naturalmente contra o câncer e outras doenças. Para relembrar, vamos rapidamente discutir por que é essencial manter um equilíbrio saudável do pH no nosso corpo. O pH do corpo humano é crucial porque diferentes níveis de pH podem favorecer o crescimento de doenças ou dificultar seu desenvolvimento. O pH do sangue varia entre 7,35 e 7,4, mas um pH celular de 5,5 é onde as doenças prosperam, especialmente leveduras, fungos e câncer. O câncer adora um ambiente ácido e também um ambiente sem oxigênio. Outro fator que o câncer gosta é o açúcar. Portanto, quando as pessoas nos procuram em busca de ajuda para combater o câncer, o que fazemos é sugerir uma dieta altamente alcalinizante, recomendamos maneiras de oxigenar o corpo e também eliminamos significativamente a glicose, ou seja, os açúcares que entram no corpo. Como já discutimos os 7 alimentos que formam alcalinos e que devemos incluir em nossa dieta, agora vamos nos concentrar em 8 alimentos formadores de ácido que devemos evitar. Vamos entendê-los melhor. Esses alimentos são ricos em minerais que formam ácido, como fósforo, enxofre e cloro. Então, quais alimentos têm altos níveis desses minerais? O primeiro da lista é a carne. Isso explica por que o Dr. Colin Campbell descobriu que podia ativar e desativar células cancerosas com a quantidade de carne e produtos lácteos que fornecia aos ratos. A carne vermelha e a carne processada são os alimentos ácidos mais comuns na dieta ocidental. A carne vermelha é rica em proteínas e fósforo, aumentando assim o nível de ácido na dieta. O próximo item é o trigo. O trigo híbrido, devido ao seu processo de hibridação, contém muito mais minerais formadores de ácido. Como o trigo é um ingrediente importante na maioria das nossas dietas, vamos entender melhor o problema com o trigo. O trigo tinha uma estrutura de proteína ou glúten muito frágil. No entanto, há alguns milênios, o Annenkorn cruzou-se com uma gramínea e originou a variedade de trigo chamada Emma. Embora a estrutura de proteína ou glúten dessa variedade não fosse tão frágil quanto a original, ainda era relativamente delicada. Na década de 1950, o trigo Emma passou por um cruzamento intensivo, resultando no trigo híbrido que conhecemos hoje. A hibridação do trigo criou uma estrutura de glúten ou proteína extremamente complexa. Hoje, estamos analisando como o processo de hibridação alterou essa estrutura de glúten, e é quase necessário um intestino muito específico para decompor essa estrutura proteica complexa. Isso explica por que tantas pessoas são intolerantes ao glúten hoje em dia. Na década de 1990, todos os tipos de massas, pizzas, biscoitos, bolos, cookies, donuts e pães de cereais eram feitos com trigo híbrido. Os agricultores adoram essa variedade porque produzem 6 vezes mais grãos por acre. Esse trigo foi acelerado para ajudar a resolver a crise de fome no mundo, e estudos de segurança nunca foram realizados. Isso ajuda a explicar a intolerância ao glúten que vemos hoje. Os 2 sintomas mais comuns da intolerância ao glúten são nevoeiro mental e inchaço. O terceiro alimento formador de ácido da lista é a cafeína. Todos os alimentos e bebidas com cafeína têm um efeito ácido. Uma dieta desequilibrada, rica em alimentos ácidos como proteínas animais, cafeína e alimentos processados, coloca pressão nos sistemas reguladores do corpo para manter a neutralidade do pH. O esforço adicional para neutralizar o ácido pode esgotar o corpo dos minerais alcalinos, como sódio, potássio, magnésio e cálcio, tornando a pessoa mais propensa a doenças crônicas e degenerativas. Portanto, é importante consumir cafeína com moderação. E, claro, a cafeína geralmente vem acompanhada de açúcar, o que aumenta ainda mais sua acidez. Lembre-se da Coca-Cola com pH 2,6, uma combinação de cafeína e açúcar. 2,6 é onde a Coca-Cola se encontra na escala de pH. É extremamente ácido e tóxico. Em seguida, não será surpresa encontrar o açúcar refinado em nossa lista. O açúcar refinado é altamente formador de ácido. Embora o açúcar em si seja completamente neutro em pH 7, ele é considerado um alimento formador de ácido devido ao seu impacto no equilíbrio de pH do corpo durante o metabolismo. Quando o açúcar é consumido, é metabolizado principalmente pelo fígado, produzindo subprodutos metabólicos como ácido lático e ácido acético, que aumentam a carga ácida do corpo. Além disso, o metabolismo do açúcar reduz minerais alcalinos como cálcio, magnésio e potássio, essenciais para neutralizar e tamponar ácidos. O consumo elevado de açúcar também estimula a liberação de insulina, o que pode levar à excreção desses minerais pela urina, contribuindo ainda mais para a acidez. Além disso, o açúcar altera o microbioma intestinal ao promover o crescimento de bactérias produtoras de ácido, aumentando a carga ácida.
Finalmente, a inflamação induzida pelo açúcar gera subprodutos ácidos, agravando o ambiente ácido geral no corpo. Um alimento surpreendente que aparece na lista é o queijo envelhecido. E o que é o azul no queijo azul? O azul no queijo azul é mofo. Portanto, os únicos queijos que não se encaixam nessa categoria, os queijos com pH próximo de 7, seriam os queijos frescos, como cottage e ricota. Não estou dizendo que esses queijos são completamente isentos de problemas, pois geralmente vêm de vacas que não foram alimentadas adequadamente ou que contêm produtos químicos. Os produtos lácteos são geralmente considerados alimentos formadores de ácido. Essa classificação é baseada no conceito de carga ácida renal potencial PRAL. Quando os alimentos ricos em proteínas e fósforo são metabolizados, produzem compostos ácidos que devem ser neutralizados ou excretados pelo corpo, o que pode levar a uma carga ácida maior nos rins. Aqui estão alguns exemplos de como os produtos lácteos comuns são classificados em termos de seu potencial formador de ácido. O leite é levemente formador de ácido, o queijo varia de moderadamente a fortemente formador de ácido, dependendo do tipo, e o iogurte é levemente formador de ácido. É importante observar que as propriedades formadoras de ácido ou alcalinas dos alimentos não indicam necessariamente seus benefícios ou malefícios para a saúde. Uma dieta equilibrada que inclui tanto alimentos formadores de ácido quanto formadores de alcalinos é geralmente recomendada para a saúde geral. O próximo item da lista é o álcool. Embora não seja um alimento, o álcool cria um ambiente ácido no corpo. O tabaco também não é um alimento, mas igualmente contribui para um ambiente ácido no corpo. O álcool é metabolizado em acetaldeído, que é uma neurotoxina. Não queremos neurotoxinas, pois elas são prejudiciais ao cérebro. Então, devemos eliminar todos os alimentos formadores de ácido. A boa notícia é que você não precisa evitá-los completamente. Para manter um ambiente com pH 6,5, é necessário consumir 20% de alimentos formadores de ácido e 70 a 80% de alimentos formadores de alcalinos. Não deve ser uma surpresa ouvir que os 20% de alimentos formadores de ácido devem vir de grupos como verduras, leguminosas e nozes. Dentro desses grupos, muitos itens são formadores de ácido. Grãos, com exceção daqueles que são alcalinos, leguminosas que não sejam feijão-lima, lentilhas e soja, e nozes que não sejam amêndoas e castanhas do Pará, têm um efeito ácido no corpo. E esse foi o vídeo, mostrando 8 alimentos formadores de ácido que devemos evitar para criar um ambiente saudável que permita ao corpo se proteger naturalmente contra o câncer e outras doenças. Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações.